Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Se você traz no coração o desejo de ouvir uma palavra edificante, uma palavra de bênção, eu quero te convidar a ficar aqui até o final do vídeo. Que o Espírito Santo nos ajude nesse momento para que a gente possa refletir a palavra de Deus, para que assim sendo, ela possa gerar frutos na nossa vida. O título da nossa reflexão hoje é Jesus caminha sobre as águas, no capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar ante deles para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Vejam que o trecho dessa passagem bíblica vem nos inserir em um contexto que nós podemos trazer para a nossa vida. Então os discípulos entraram na barca, indo para outra margem, pois assim Jesus disse para que eles o fizessem. Então vejam, já em alto mar, sabemos, quem conhece um pouquinho de mar, que o mar está sujeito à onda, o mar muda, né? Dependendo dos ventos, dependendo de algumas características. E assim aconteceu com aqueles discípulos na barca. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Assim também acontece com a nossa vida, né? Estamos sujeitos a mudanças, onde a gente vive momentos bons, mas também temos momentos difíceis, né? Onde as ondas da vida, às vezes, sugerem para nós, né, momentos assim de terror, momentos em que parece que as coisas não vão dar certo, que a gente vai submergir. Mas é interessante o que acontece com esses homens que estavam vivenciando esse momento em alto mar. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Vejam, queridos, quando as dificuldades da vida, quando as situações fogem do nosso controle, humanamente falando, muitas das vezes nos deixamos levar pelo medo, pela insegurança, principalmente quando as coisas fogem do nosso controle. Estamos vivendo exatamente isso no mundo como um todo. O mundo perdeu o controle de todas as coisas, há uma insegurança geral, as nossas vidas mudaram radicalmente, onde muitos com receio de perderem a vida, de se contaminarem por esse vírus. Situação financeira de muitos viraram de cabeça para baixo, e talvez você esteja vivendo um momento como esse, um momento de medo, um momento de terror na sua vida.
não sabendo o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas é interessante que naquela realidade de vida que aqueles discípulos estavam vivendo, esse trecho do Evangelho diz que pela 4ª vigília da noite, Jesus vai até eles caminhando sobre o mar. E vejam, quando a gente se deixa tomar pelo pavor, pelo medo, uma das coisas que acontece, a gente já perde a capacidade de enxergar as coisas como elas são. Muitas das vezes, os problemas tomam proporção 10 vezes maiores porque já perdemos o equilíbrio e já não temos mais condição de ver as coisas como elas verdadeiramente são. Ao ponto daqueles homens não reconhecerem Jesus, achando até que Jesus era um fantasma. Ao ponto daqueles homens estarem dando gritos de terror. E assim acontece conosco em alguns momentos da nossa vida. Talvez você esteja apavorado nesse momento, não sei por qual circunstância, não sei se por conta de medo de se contaminar pelo vírus, não sei se é a sua situação familiar, não sei se é a sua situação financeira. Mas além de você, Deus conhece, Deus sabe daquilo que você está vivendo nesse momento. Então vejam, Jesus se dirige até eles, se apresenta diante deles e diz uma palavra que hoje é dirigida a você. Diante desses ventos contrários que estão soprando contra a sua vida, esses ventos contrários que estão trazendo situações de terror, situações que estão assim te levando a perder a paz. E Jesus hoje diz a você: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. É isso que Jesus hoje diz para mim, diz para você: tranquilizai-vos, não tenhais medo, sou eu. Então veja, em meio a essa tormenta, em meio ao mar agitado da tua vida, que você possa, movido pelo Espírito Santo, reconhecer a presença de Deus em meio a essa tormenta, em meio a essa dificuldade. Que o Espírito Santo tire de nós a cegueira espiritual e nos conceda a graça de reconhecer a presença de Deus. Esse Deus que vem em socorro de nós, esse Deus que vem ao nosso encontro, esse Deus que quer nos auxiliar, esse Deus que quer te ajudar nesse dia de hoje. Então vejam, Pedro, olhando para Jesus, diz o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. E Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então, muitas das vezes, queridos, não basta reconhecer a Deus. É preciso ir na direção do Senhor. Mas veja o que acontece com Pedro. Pedro era pescador, aquela realidade não era novidade para ele, certamente ele já tinha vivido outras situações parecidas na sua vida. E ele vai e começa a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Mas aí a palavra diz que a violência do vento é redobrada, e aí Pedro se deixa tomar pelo medo novamente. E certamente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias que estavam à sua volta. E qual é o resultado disso? Ele começa a afundar. Aqui é outro ensinamento que você precisa trazer para a sua vida. É preciso sim caminhar na direção de Jesus, reconhecendo que é nele que você vai encontrar salvação para a sua vida. É nele que você vai encontrar a solução para a situação ao qual você se encontra nesse momento. É nele que você vai encontrar a paz. É nele que você vai encontrar abrigo, um refúgio. E aí Pedro se vendo afundando, Pedro se vendo submergir diante daquela realidade, ele grita, clama a Deus:
Salva-me. Meu amado, minha amada, por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo nesse momento, entenda que não é para a realidade ao qual que você está vivendo difícil, que está te gerando tanto transtorno, que você deve fixar os seus olhos, mas você deve olhar para o Senhor. É dele que vai vir a solução, é dele que vai vir a salvação para a sua vida. E mesmo você que tem vacilado nesse momento de caminhada na direção de Deus, muitas das vezes a gente tem dia que a gente ora, tem dia que a gente não ora, mesmo vacilando na fé. Que você não tenha receio, que você não tenha vergonha, que você hoje possa clamar: salva-me, Senhor. Eu creio que tu tens poder para mudar essa realidade da minha vida, essa situação. E quando Pedro dirige esse clamor a Deus, vejam, queridos, no mesmo instante Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Nesse momento que você abre o seu coração e clama a Deus: Senhor, nesse momento eu clamo a Ti pela minha salvação. Eu clamo a Ti, Senhor, para que Tu venhas intervir na minha vida, nesse momento que eu estou vivendo. E Jesus, quando ouve a nossa oração, o nosso clamor, Ele estende a mão para nós. E é isso que Jesus está fazendo para você hoje, filho e filha de Deus. Jesus estende a tua mão hoje. Jesus segura nas suas mãos hoje e te traz de volta. Jesus hoje te concede essa graça para que você possa compreender que Ele tem o poder para mudar a tua história. Então vejam, queridos, então apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então Jesus hoje, Filho de Deus, Filha de Deus, diante da sua realidade, a partir do momento que você crê nesse Deus, a partir do momento que você acredita nessa palavra, Jesus te traz de volta para a barca. E esse vento e essa tempestade que assola a sua vida, Ele acalma, Ele te dá a percepção de que você precisa acreditar. Jesus é aquele que tem poder para acalmar a tempestade da tua vida, por mais difícil que ela seja. Vai passar, acalma o teu coração. Você que já está perdendo a esperança, você que até pensou em tirar a sua vida, calma. Jesus vem hoje ao teu encontro, te concedendo a paz, te concedendo o equilíbrio, para que você possa começar a entender o que se passa e a partir daí, caminhando na direção de Jesus, você tenha certeza que você vai sair dessa situação. Mas é preciso você caminhar. É preciso você compreender que, ao caminhar na direção daquele que tudo pode, no Deus do impossível, a graça de Deus vai se manifestar dia a dia na sua vida. E você vai ver que Deus tem bênção, que Deus tem um plano de amor para a sua vida, e você vai sair dessa. Bendito seja Deus por essa palavra de ânimo, de coragem, onde o Espírito Santo vem realmente renovar o nosso ânimo, renovar a nossa esperança. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like no vídeo, curte o vídeo. Se você quiser, compartilhe também para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha fé, acredite, Deus está contigo.